Olá pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão de sistemas lineares e dessa vez aplicando a regra de Cramer. Vamos entender como que aplica, em quais situações, tá? E o mecanismo da regra de Cramer, certo? Então, primeiramente, nós vamos aplicar a regra de Cramer em sistemas lineares onde o número de equações será igual ao número de incógnitas. Então, tanto faz ser um sistema 2x2, um sistema 3x3, 4x4. O importante é que esses números sejam iguais. Tá? Agora vamos lá. O mecanismo. Nós devemos produzir aqui, neste caso, uma quantidade de determinantes que será a quantidade de equações mais um. Então, por exemplo, aqui como são 3 equações, nós vamos gerar 4 determinantes. Tá? Um é um determinante geral, que é o determinante dos coeficientes. Tá? Nós vamos pegar todos os coeficientes que nós temos aqui da primeira linha e aplicar aqui nessa primeira equação esses coeficientes na primeira linha. E nós temos coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1. Então, na primeira linha do determinante, nós vamos ter 1, 1 e 1. Na segunda equação, nós vamos pegar esses coeficientes e colocá-los na segunda linha. 2, menos 1 e 3. Na terceira equação, pegamos os coeficientes e vai para a terceira linha, formando assim esse determinante geral, que nós vamos resolvê-lo, seja pelo método que for. Nós vamos aplicar aqui Sarris. Para achar agora determinante associado a x, nós vamos proceder da seguinte forma. Tá? Vamos proceder de qual forma? Nós vamos pegar esses termos aqui independentes e vamos substituir na coluna os valores associados a x. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esses termos e substituir na coluna os coeficientes de x. Então, vamos pegar o 6, o 14 e o menos 2. Vamos colocar aqui 6, o 14 e o menos 2 e substituir ele na coluna dos coeficientes de x. E o resto nós vamos repetir, os demais. Repete o 1, o 1, menos 1 e o 3, menos 4 e o 1. Certo? E vamos resolver novamente esse sistema. E aí nós devemos achar também o determinante associado aos coeficientes de y, fazendo o mesmo mecanismo. Nós vamos pegar esta coluna, que são os coeficientes de y, e substituir por esses valores desses termos, dos termos independentes. E os demais vamos repetir normalmente. Vamos repetir os coeficientes de x, 1, 2 e 1. Na coluna onde tem os coeficientes de y, vamos usar o 6, o 14 e o menos 2. E na coluna de z, repetir 1, 3 e 1, sem modificações. E aí está faltando para z também, né? Vamos fazer determinante associado a z. Mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Nós vamos repetir esta coluna de x, repetir a coluna de y, e aí nós vamos trocar a coluna dos coeficientes de z pelos termos independentes. Mesmo raciocínio. Tá? Então vamos repetir para x, 1, 2 e 1. 1 menos 1 menos 4. E na terceira, que é a de z, é a que troca. 6, 14 e menos 2. Certo? Então, nós vamos resolver esses 4 determinantes. Então é importante que, para você aplicar a regra de Cramer, você já tenha ali, né, uma boa base da resolução de determinantes.
no mínimo do sistema 2 por 2 e aplicando a regra de Sarriz. É o sistema 3 por 3, tá bom? Então, no mínimo, você já deve ter esse conhecimento em mãos. Tá bom? Então, vamos resolver cada um desses determinantes. Tá bom? E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, determinante da matriz dos coeficientes, que já está aqui, isso aqui são dos coeficientes de x, de y e de z. Tá? E aí, resolvendo este determinante pela regra de Sarriz, nós vamos ter o seguinte. Vou resolver um pouquinho mais rápido, tá? O método um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo, tá? Então, o que é que a gente faz? Nós vamos pegar os elementos da diagonal principal e multiplicar todos eles. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aí pego esses dois aqui, completo com esse daqui que está sobrando. Vou ter 1 vezes 3 vezes 1, dá 3. Pego este elemento aqui, 1, com esses dois que estão sobrando, tá? 1 vezes 2 vezes menos 4 dá menos 8. O resultado disso aqui vai dar menos 1 com 3 vai dar 2. 2 menos 8, menos 6. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no sentido da diagonal secundária. E vou trocar o sinal desta multiplicação. Então aqui vai ficar 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1, trocando o sinal, fica 1. Pego menos 4 vezes 3 vezes 1, dá menos 12. Trocando o sinal, dá 12. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Trocando o sinal, dá menos 2. E esse resultado aqui vai ficar 11. Então, o resultado aqui deste determinante vai ser menos 6 mais 11 igual a 5. Então, este é o determinante, tá, da matriz dos coeficientes. Vai ser igual a 5. Só lembrando, estou fazendo a mesma coisa da regra de Sarriz. Se você pega as duas colunas e manda para frente, vai fazer todo aquele processo de multiplicar de 3 em 3, é a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Lembra que quando a gente pega a multiplicação no sentido da diagonal principal, o sinal mantém, tá? Vai pegar a operação desses valores no sentido da diagonal principal, aí menos, tá? Essa somatória dos valores, dá de letra para não confundir com determinante, a somatória dos valores da diagonal principal menos a somatória dos valores da diagonal secundária. Então, quando eu estou trocando de sinal, eu já estou fazendo esse jogo de sinal com esse menos. Tá? E é por isso que eu posso resolver diretamente, tá bom? Então, aqui eu já boto esse resultado, porque esse menos aqui eu já fiz a operação mudando o sinal de cada um. Tá? Por isso. Por isso que eu disse, a regra de Sarriz é essencial, tá? E com ela aqui já pronta. Tá bom? E aí vamos para a próxima. Próximo sistema, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, lembra que aqui são os termos independentes, e vamos substituir ele na coluna dos coeficientes de x. E o resto mantém. Tá bom? Então é isso que nós estamos fazendo. Tá? E aí fazer o mesmo procedimento. Então percebam que o vídeo só vai ficar longo porque a gente está resolvendo essa risa aqui de cada uma. Aqui dá para resolver rapidamente também, se você tiver com a prática, tá bom? Mas é bom que aí você vai, também o procedimento é o mesmo, você vai ali buscando reforçar o que você já sabe. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. 6 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 6. Eu pego esses dois aqui com esse que está sobrando.
1 vezes 3 vezes menos 2 também dá menos 6. Pego este daqui com esses dois aqui. E aí 1 vezes 14 vezes menos 4 dá menos 56. Menos 56 com menos 6 dá menos 62. Com menos 8 dá menos 68. E agora, no sentido da diagonal secundária. Vamos lá. No sentido da diagonal secundária, nós vamos ter essa multiplicação. Menos 2 com menos 1 dá 2, com 1 dá 2. Inverte o sinal. Menos 1 com menos 1 dá 2, vezes 1, 2. Invertendo o sinal, menos 2. Pegamos esses dois aqui e completamos com esse. Menos 4 com 3 dá menos 12. Menos 12 vezes 6 dá menos 72. Inverte o sinal, mais 72. Agora eu pego esse com esses dois aqui. 1 vezes 14 vezes 1, 14. Mudo o sinal, menos 14. E agora nós vamos ter o resultado desta operação. Menos 2 com mais 72 dá 70. 70 com menos 14 dá 56. E aí? Menos 68 mais 56. Isso aqui vai ser igual a menos 12. Aqui, menos 12, tá certo? E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Achar para os valores de y. Calcular agora determinante aonde nós fizemos o quê? Mantemos os coeficientes de x, mudamos a coluna dos coeficientes de y. Esses aqui são os termos gerais agora. Lembra que em x ela aparecia aqui, na primeira coluna. Y agora ela vai aparecer na segunda coluna. Lá em z ela vai aparecer na terceira coluna. Bom? Então, substituímos aqui os termos independentes na coluna de y, mantivemos os coeficientes de x e de z. Vamos para os cálculos. Multiplicando os elementos da diagonal principal, nós vamos ter aqui 14. Pegaremos esses dois aqui, 6 vezes 3 vezes 1 vai dar 18. Pegamos 1 vezes 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. Certo? Então, o resultado de 14 mais 18 dá 32. 32 menos 4 dá 28. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que no sentido da diagonal secundária e mudando o sinal de cada um. Então, 1 vezes 14 vezes 1 dá 14. Invertendo o sinal dá menos 14. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Inverte o sinal, fica 6 positivo. 1 vezes 2 vezes 6 dá 12. Mudando o sinal, fica menos 12. Tá? Então, o que é que nós vamos ter agora aqui? Menos 14 com menos 12 dá menos 26. Mais 6 dá menos 20. E aí, fazendo essas duas, juntando as duas operações, 28 com menos 20 vai ser igual a 8. Então, nosso ΔY, tá? Será igual a 8. Mesma coisa para Z. Tá? Mesma coisa para Z. Então, vamos fazer a multiplicação aqui desses valores. Nós vamos ter, no sentido da diagonal principal, 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1, vezes menos 2, dá 2. Pegando esses outros dois, 1 vezes 14 vezes 1, dá mais 14. 6 vezes 2 vezes menos 4. 6 vezes 2,
12 menos 4 vai dar menos 48. Então, o que é que nós temos aqui? 2 mais 14, 16. 16 menos 48, menos 32. Agora, fazendo essa conta no sentido da diagonal secundária. Fazendo a multiplicação de 1 menos 1 vezes 6 dá menos 6. Mudando o sinal, 6. Nós vamos ter aqui menos 4 vezes 14 vezes 1. Então, aqui nós vamos ter menos 56. Invertendo o sinal, nós vamos ter mais 56. Menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. Invertendo o sinal, mais 4. 6 mais 4, 10 mais 56 vai dar 66. E aí nossa conta fica menos 32 mais 66. Aqui vai ficar igual a 34. Então, o que é que nós conseguimos até agora? Resolver todos os nossos determinantes. Tá? E aí, para que nós possamos achar o x, o y e o z, nós devemos fazer o quê? Olha só o grande final. Para que nós possamos achar o x, nós vamos pegar determinante associado a x e dividir pelo determinante dos coeficientes. Estamos chamando aqui de ΔX, e aqui nós estamos chamando de delta, né? Para achar o y, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o ΔY e dividir pelo delta, que é o determinante dos coeficientes. Para achar o z, vamos pegar o ΔZ e dividir pelo delta. Então, ou seja, vamos usar todos os nossos determinantes que nós descobrimos apenas fazendo uma divisão. Então, vamos lá. Quem é o ΔX? ΔX, nós achamos primeiro o delta, né? O delta é 5 e o ΔX vai ser menos 12. Então, nós vamos ter aqui o menos 12 e o delta, que é 5. Pronto, achamos o x. Agora, quem é o ΔY? O ΔY é o 8. Beleza, então o ΔY é o 8, o delta é o mesmo 5, e aí o y, 8 sobre 5. E o ΔZ, 34, dividido pelo delta, que é 5. E aí o que é que nós fechamos aqui? O nosso conjunto solução, que ele vai ser menos 12 sobre 5 para o x, ele vai ser 8 sobre 5 para o y, e ele vai ser 34 sobre 5 para o z. E essa é a solução do nosso sistema aplicando a regra de Cramer. Certo? Então, até a próxima questão. Qualquer dúvida, comentários, tá bom? Deixem aí o que quando eu puder responder, eu vou lá, vou tentar aí tirar dúvidas. Se tiver algum assunto relacionado aqui, tá? Quem sabe a gente pode gravar um vídeo para poder expandir aí os conhecimentos. Certo, gente? Até a próxima.